Já tá me ouvindo bem, né? Rosa, você não vai acreditar. Meu Deus, não tinha gravado. Vamos começar de novo, então. Acho Ainda que eu- bem que não. Vamos começar de novo, não tinha gravado. Meu Deus do céu. É. É, Vamos lá. Bora, Vou de novo agora. bora. Será que eu consigo? Tá, beleza. Não vou encerrar, não. Vou gravar de novo. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Papo de Mercado, seu ponto de encontro com profissionais da comunicação. Nessa 10ª edição, terei a honra de receber ele, que já está aqui do meu lado, Luiz Rosa, jornalista, copywriter e consultor de marketing digital. Rosa, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter topado o papo, e muito obrigado por ter topado, aceitado mesmo com todos os contratempos, fomos fazer ao vivo, não deu certo, depois estamos gravando, a primeira gravação não deu certo, o importante é que agora deu tudo certo, estamos aqui, Rosa. Temos que ver assistir, né, Renan? Obrigado aí, realmente, pelo convite. Você sabe que na primeira gravação que a gente estava fazendo, a gente estava falando, assim, muitas coisas que você estava falando, e aí foi relembrando muitas coisas, cara, que aconteceu na minha vida, assim, você falou, cara, nem sei por onde, onde eu estava quando começou a falar sobre tudo isso aí, né? Uma coisa muito doida, mas acho melhor você conduzir para eu relembrar tudo que você precisa aí saber e falar e vamos juntos. Não, vamos que vamos. Ô Rosa, a ideia aqui do programa, já estamos chegando na 10ª edição, chamei o Camisa 10 aqui para a 10ª, e a ideia é falar, relembrar a carreira do convidado, os momentos e tentar colher um aprendizado de cada uma das etapas, porque o nosso público é um público que está na área de comunicação, do jornalismo, fez jornalismo e muitas vezes não sabe para onde ir. Está meio desorientado na carreira, então eu trago convidados que de alguma forma conseguiram se reinventar, se reciclar, buscar outros caminhos. Então, a ideia aí com esse papo é mostrar que existem outros caminhos na profissão, sabe? Mas começando a sua profissão, a sua trajetória na profissão, vi aqui que lá dos idos de 1993, você estava no Instituto Metodista de Ensino Superior, que, para quem não conhece, é a Universidade Metodista de São Paulo. Me conta um pouco dessa sua experiência, Rosa. Então, Renan, é isso que eu estava falando para você, tanta coisa para relembrar, e eu estou muito saudosista ultimamente, lembrando dessas coisas da faculdade, né? Na verdade, era para eu ter sido engenheiro, trabalhar numa empresa, tinha tudo para ser engenheiro, já era técnico, e aí no cursinho eu me desfaço, falei assim, cara, parece coisa de Deus, assim. Falou, olha, vai fazer jornalismo. Tanto que nos dois, eu fiz 3 anos de cursinho. Nos 2 primeiros anos eu prestei só coisa de engenharia. Aí no terceiro ano eu comecei a prestar coisas relacionadas ao jornalismo. Então, na primeira faculdade que eu prestei, era uma faculdade paga, eu não tinha condições de pagar, foi na Metodista. E passei na segunda chamada, na época, né? Porque eu não tive uma base, digamos assim, escolar normal, né? Eu fiz colégio técnico. Então, eu não tive biologia. E eu sempre estudei à noite. Apesar de ter sido sempre um bom aluno, eu sempre estudei à noite. E aí foi isso, cara. Aí eu comecei lá, caí na Metodista, que a empresa que eu trabalhava em São Paulo, ela me dava moradia, me dava trabalho, entendeu? Então, com esse trabalho, essa moradia, eu consegui pagar a faculdade. Eu não tinha condições, minha família não tinha condições de. E para mim, eu costumo dizer, não esquecer uma coisa de Deus mesmo, cara. Assim, que parece um papo de jogador de futebol, sabe? Deus me ajudou, Deus. Mas para mim foi justamente isso, cara. Parece que foi um chamado onde eu tinha tudo para ter um caminho, eu fui para outro e, e deu tudo certo. Até antes a gente estava conversando, você perguntou sobre como é que era a faculdade e eu te contei a história assim, no primeiro ano, Renan, eu já fiz uma matéria. Eu lembro disso que eu contei a história assim que
professor, o Júlio Veríssimo, que depois foi foi editor lá na Folha, ele falava assim, vocês têm que bolar uma matéria, entrevistar alguém, sabe? Né? A ideia dele é que você entrevistasse o verdureiro, entrevistasse o... Eu queria saber como é que era calculado, me deu um chance, como é que é calculada a energia elétrica, né? E quais são as dicas de economizar energia? Aí eu liguei na Eletropaulo, a pessoa me atendeu e falou assim, a gente tem um programa aqui ensinando as pessoas como é que economizar energia e tal. Você não quer vir aqui para eu te explicar como é que é esses programas? Ele falou, você é estudante, né? Aí eu expliquei que eu era para a faculdade. Ele falou, então vem aqui. Não é nem como é hoje, né, Renan? A gente ligava o assessor de imprensa da Eletropaulo, pedindo. Não, eu liguei para o departamento X lá. Não Peguei tinha na nem antiga lista. assessor. Não tinha. Não, nem sei se tinha, né? Mas assim, peguei na lista telefônica lá, não tinha internet na época, né? Lembra? Você pegou a internet, nós era a lista telefônica. Aí fui lá, o cara me deu super bem, ele me deu até um livro com dicas, fiz a matéria, o Júlio perguntou, mas como é que você fez essa matéria? Eu liguei lá assim, como assim você ligou? Aí liguei, você falou, vai ligar a matéria. Aí elogiou pra caramba, a matéria ficou boa tal. Realmente ficou boa a matéria. E eu não sabia escrever direito ainda a matéria, né? Mas para os padrões, lógico, ele deu uma cornetada com razão do título da matéria, que eu nem lembro o que era, né? Tipo, sabe aquelas coisas, 10 dicas, lista, o que hoje que é lista, né? 10 dicas para você economizar energia, sabe? Uma coisa assim, né? Mas nem lembro qual era o título, nem era o lead. O lead ele falou que estava bom, mas assim, o lead estava, o título estava ruim, o lead bom e o conteúdo estava ótimo, ele disse, né? Porque, e a minha, como dizem vocês modernos, aí, o proativo, Proatividade. proatividade, foi boa. Mas eu gostei. Depois eu fiz outras. Uma vez, no quarto ano, tem um jornal, né? Chama Rude Ramos Jornal. Não sei se Sim, você já ouviu falar. Rude Ramos. sim, Você é sim. formado? Eu fiz metodista. É verdade, você fez metodista também, é verdade. No Rude Ramos Jornal, um dia, eu escrevi uma matéria, a pessoa falou assim, São Bernardo do Campo, não há lugares para praticar tênis, para treinar tênis. A editora falou assim: como assim? Você tem certeza? Eu liguei para um lugar só, tal. Não, refaz essa matéria. Aí eu achei uns 6, 7 lugares de onde se jogava tênis em São Bernardo. Aí eu fiz matéria, aí me deu uma página onde praticar tênis gratuitamente em São Bernardo. Aí fiz aquela coisa, sabe? Abre, subs, fotos, fiz até fotos. Que eu ia tomar zero, né? Que eu meti aquela barrigada, né? Sabe? Ai, que demais. Então, fiz boas matérias. Eu fiz uma matéria também, era sobre, era sobre arco e flecha, né? Que hoje em dia é tiro com arco, né? Aí eu fui numa casa de aqui em São Paulo onde se praticava tiro com arco e tal. Eu tinha umas ideias loucas e lá fazia, entendeu? O pessoal adorava. Bom que tinha liberdade para isso, né? Então, acho que você deve ter sido uma boa escola para você. Ótimo, ótimo. Como eu estava te falando. E também teve a história também do TV, né? Rádio, eu te falei, né? Meu sonho era fazer rádio, eu queria trabalhar em rádio. E depois eu fiz em TV, a gente fez trabalho ótimo. Aqui no primeiro programa de TV, a gente tinha uma ousadia e alegria lá no meu grupo, né? Meu grupo era muito forte, muito forte. A gente entrevistou teve a eleição do reitor. E o reitor que era mais popular perdeu, né? O candidato perdeu. E aí o reitor que assumiu, tipo, mas essas coisas de governo, né? Assumiu com rejeição dos alunos. Aí a gente falou, vamos entrevistar ele, vamos pôr ele para entrevistar aqui. Era ao vivo, né? Você lembra, né? Ao vivo. Sim. Levamos ele lá, sentou na minha cadeira. E eu era o âncora, entendeu? Eu era o âncora e editor-chefe. Então, assim, tem uma história muito engraçada, não sei se o jornal terminou, né? Subiu os créditos, eu fiquei assim, né? Aí eu não sabia o que fazer, né? Aí o cara do Switch ele gritou: se solta, começa a conversar com os câmeras. Aí eu, tá. Sabe? Boa noite. Tá bom, dá para conversar, vou conversar então.
Não, eu fiquei estático, assim, sabe? E aí ele falou assim, conversa aí com o cara conversa com alguém e tal. Mas no dia do reitor, ele ficou bravo, porque ele não sabia, porque a comissão de alunos estava lá para perguntar. A gente fez o link lá, ele no estúdio, fazendo perguntas, e colocamos 3 pessoas lá embaixo, lá na entrada do Delta, ali, não sei se você lembra ali, Sim. para fazer perguntas para ele. Ele ficou pé da vida. Vocês me avisaram que tinha essas perguntas? Ah, não tem que ficar te dando satisfação, né, poxa. Exatamente, exatamente. Ô, Rosa, e aí lá você foi para o Jornal da Tarde, né? Me conta um pouco como é que foi esse início. Foi a sua primeira experiência na profissão? Foi. Primeiro, eu dei muita sorte, viu, né? Sorte, assim, eu ficava muito frustrado que o ano ia acabando e acabando. Como eu ganhava bem, bem assim, dava para sobreviver, mas eu não ia tirar um que eu ganhava lá, sei lá, dinheiro de hoje, por exemplo. Eu ganhava, sei lá, eu gastava, a faculdade era, sei lá, 400 e pouco, eu ganhava 1.200. Aí tinha os gastos, tal, não sei o que, não sei o que. Aí, eu não pagava aluguel, não pagava água, luz, essas coisas, nada. Então, quando o Jornal da Tarde me chamou, eu ia ganhar R$ 800 e não ia mais morar Aí tem vários estágios que eu fui, falei, meu, não dá para ganhar isso e pagar a faculdade, né? Aí, o que aconteceu? Aí eu peguei, Renan, e, cara, eu falei assim, não, eu tenho que fazer. Aí o Jornal da Tarde era o Jornal da Tarde, né? Eu já estava lá, já tinha informado, tudo. E aí eu entrei lá no dia, eu até estava falando, eu entrei no dia 31 de outubro, não, ó, o avião da TAM caiu no dia 31 de outubro. Acho que 31 ou 30, não lembro direito. Só que eu entrei para trabalhar um dia depois. Então, eu tô de revisão da vida lá, tal. É redação em pé de guerra. Pé de guerra. E o esporte era ao lado da editoria de cidades. Então, assim, o que eu via de foto de avião, não tinha internet, né? O que eu via de foto de avião, aquela coisa toda, sabe? Mas ali, e eu não entrei, e eu dei sorte, assim, que eu não entrei como estagiário, já entrei como freela fixo, ganhando salário de. Ah, Então eu já. E aí aquela coisa de sorte, né? Eu comecei a cobrir a portuguesa, Luzinha, 96. O que aconteceu em 96? A Lusa foi para a final do brasileiro. Então e aí eu comecei a sentir a pequena frustração, né? Com 3 meses já fiquei puto. 2 meses, né? Porque foi chegando as finais. Eu fui virando. A Lusa foi para as oitavas. Eu virei segundo repórter. A Lusa foi para as quartas. Eu virei terceiro repórter. A Lusa foi para final. O que aconteceu? Aí eu não. Eu nem cobri mais a Lusa. Só que assim, eu passava os repórteres assuado. Eu ia para o treino. Imagina, ninguém cobria a Lusa, né? Quem é aquele cara? Eu falava assim, era o Zinho. Não sei se você lembra do Zinho. É sim. os meninos. Aí tinha lá o Rodrigo Fábio, todo mundo conhecia. O Caio, e, sabe, quem é o goleiro, sabe? Era o Klemer, os laterais, Carlos Roberto e o outro lá que eu não me lembro, Zé Roberto, que era o. E assim, eu tinha amizade com os jogadores, conversava tudo, fazia pauta, brincadeira. Só que era. Eu lembro quando a Lusa classificou, era uma combinação louca de resultados. E a Lusa jogou com o Paraná ou com o Botafogo, sei lá, lá no Curitiba. E a Lusa ganhou. E acabou. E aí, no sábado, o Candinho até falou assim para mim: eu cobria treino de sábado, lembra aqueles treinos que a gente dava de sábado? Você não, que você era internet, você tinha que ir, né? Você tinha que ir, Sim, tinha que ir, tinha que ir. tinha que ir, tinha que ir. Nós não, fazer pescoção e ficar monitorando vocês, né? Sim, Não é? E total. aí, o Candinho desceu o vestiário. Não sei se você já foi no Canindé, né? Você foi, né? Já. Cobrir treino no Canindé. Você sabe que ele tem que Não, vestiário, a gente treino ficava não, só jogo. só jogo, então. A gente ficava dentro do campo. E como era sei lá, a gente ficava dentro do campo. E tem um túnel. A gente descia pelo mesmo túnel. Aí eu tô lá sozinho. E o cara da rádio da portuguesa, o Alexandre, ele conversando para lá. Aí ele desceu, passou pela gente, tal, tal, tal. Ele voltou. Falou assim: ó, amanhã a gente vai classificar. Aí eu, Valeu. O Alexandre, que foi presidente da Lusa?
Isso, Alexandre, tinha muita amizade com ele, né? Mas isso aconteceu. Então, aí, só que assim, depois de 97, em 96 eu também era folguista. Então eu cobria Palmeiras, eu cobria São Paulo. O Corinthians eles não deixavam. Santos, 97 eu fiz Santos direto. Aquele time do Santos, 97 o Santos tinha quem? Viola, Luxemburgo era o técnico, né? Ronaldão, Luxemburgo, Juari. Ronaldão, Juari Juari? foi o time campeão do Rio São Paulo, não foi? Isso. Esse time eu cobri. Gol do Eu, Juari. eu, eu descia para a Baixada duas, três vezes por semana, aqueles 97. 98 eu cobri também. Eu fazia muita folga, né? Que o Jornal Tarde não tinha, o Jornal Tarde não, ele usava matérias do Estadão. E o repórter do Estadão lá era muito ruim, da agência Estado, né? Nem era. Então ele cobria, você sabe como é que é, né? Lá em Santos. O cara cobria o Porto e cobria treino do Santos, né? Treino do Santos ele não ia lá, né? Então eu comecei a ir, porque os caras falavam, o material que vem de Santos é muito ruim e tal. Manda o Rosa para lá. Descia o Rosa lá, dormia, acordava lá, fazia as matérias. Então eu cobri muito tempo o Santos, né? Eu tava na famosa confusão lá lembra que o Viola correu atrás de um torcedor lá fora. Você estava lá. Tá? O Claudio Miro deu um carrinho. Claudio Miro e Argel, nossa, o Argel é escroto pra caramba, mas enfim. É, Ô, Rosa, para quem vai acompanhar o nosso programa e é mais jovem, explica o que é pescoção. Bom, pescoção é quando você faz dois jornais ao mesmo tempo. Dois jornais, né? Você faz o jornal de domingo, você faz ele, deixa praticamente inteiro na sexta-noite, né? Então você faz dois jornais. Você tem mais jornal de sábado, e aí faz um pescoção, que é coisa gigantesca. O Jornal da Tarde não tinha um pescoção, né? A gente adiantava pouca coisa, só as matérias especiais. O Jornal da Tarde, a gente era obrigado a cobrir treino, entendeu? Então eu ia nos treinos de sábado, e eu aprendi a gostar disso. Depois, quando eu fui pro Agora lá também não era obrigado a ir, entendeu? Sim, não era obrigado. Você paga para isso, né? Não era obrigado. Não era costume ir, porque você deixava tudo pronto. Mas como para aquela coisa de fonte e tal, eu gostava de, de ir nos treinos, entendeu? Sempre gostei de ir em treino. E o Jornal da Tarde fechou, mas já foi por um tempo um dos principais jornais do Brasil, né? Foi. E no esporte era muito forte. Ele tinha duas carros-chefes, era o carro, o jornal do carro, e o esporte. O esporte era maior editoria, era um texto. O Jornal da Tarde ele te dava a vantagem assim que eu gostava, e quase não saí de lá, hein? Quando a Folha da Tarde me convidou, porque eu gostava do estilo de texto deles. Era um texto mais. Muitas vezes assim, você não precisava. Você podia viajar no texto, entendeu? Você podia criar, contar uma história, e aí, tanto que um dia eu fui fazer uma matéria em Matão, que é uma cidade aqui próxima, da Matonense. Está em Ribeirão, né, Rosa? Estou em Direto de Ribeirão Preto, Ribeirão. direto de Ribeirão Preto. A Matão dá uns 40 quilômetros daqui. Aí eu fui para lá, era a estreia da Matonense. Aliás, Matonense e Santos. Olha, o Santos sempre na minha vida, Olha hein? lá. A estreia. E aí os caras falaram assim para mim, ó, você vai lá e não fala sobre o jogo. A gente quer que você fale sobre o que está acontecendo na cidade. Faz um ambientão, assim. Aí eu fiz a matéria, tal, não sei o quê, os caras adoraram a matéria e tal. Aí no dia seguinte o editor me chamou e falou: olha, a matéria ficou muito boa, todo mundo gostou aqui, pô, sua primeira matéria a gente apostou muito em você, a gente gostou e tal. Só que você não colocou o resultado do jogo. Só isso. Falei, vocês pediram a matéria do ambiente, né? Eu falei, pensei comigo, não contestei, lógico, né? Aí sabe, o cérebro, você vai Sim, tão fazer que assim, não importa o jogo, mas você tem que ter o resultado do jogo, né? Que ele quis dizer o seguinte, não precisava descrever, não sei quem chutou, não sei quem chutou, não sei quem chutou, sabe, essas coisas. Não sim. precisava, não precisava disso. E foi isso, cara. Foi assim, uma tremenda escola. Tanto que quando eu recebi a oferta, olha, para ser um jogador de futebol de novo, e recebi a proposta, né? Eu teimei em não aceitar, né? Mas o dinheiro era bom. E só que a grande diferença, Renan, drasticamente,
No Jornal da Tarde, a preocupação única era escrever o texto, né? Então, para mim, foi um choque quando eu fui para o Grupo Folha, que lá você faz tudo, né? Lá você tem que entregar título, legenda, tudo bonitinho. O editor só vai dar aquele Etapa olhadinha, final. tá final. E eu era péssimo em título, péssimo, péssimo. Lembra a história da Eletropaula? Já foi desde o início. Já foi desde o início. Mas depois eu melhorei muito, cara. Então Melhorei. foi uma baita escola. E você até comentou no, quando a gente tentou fazer ao vivo esse programa, você comentou sobre que você não estava ligado em esportes, né? Você não estava muito. O seu interesse era ir para outro lugar, ir para a rádio, né? Queria que você falasse um pouco Sim. sobre Ah, isso. sim, não, então, é verdade, é bem lembrado. Então, eu joguei futebol, entendeu? Minha vida inteira. Então, eu não queria escrever sobre esportes, entendeu? Não queria. Meu sonho era trabalhar quando eu comecei a fazer jornalismo, também não conhecia muita coisa, meu sonho era trabalhar ou na Rádio Bandeirantes e ambas eu queria trabalhar em economia. Agora, por que economia? Porque eu acho que a economia do jornalismo é uma das coisas mais difíceis que tem. Depois eu percebi que existe economia popular, né? Aquela coisa de, tá vendo? Olha, eu fiz a matéria da luz. Então as pessoas querem, no agora fazia muito isso, economia popular. Por que não falar assim, a inflação subiu 20% e tal? Não, mostrar assim, o que você faz com o seu dinheiro, onde você economiza na água, na luz, na comida, no transporte. Prestação de serviços na área economia popular. Mas aí tem aquela coisa, cara, você não tem emprego. O primeiro que você apareceu, você agarra, entendeu? E foi bom, que eu tive uma escola, eu volto lá atrás lá, pessoas que hoje estão no mercado aí, que é o mais o ícone também que passou comigo lá, André Rizek, se trabalhou lá, Vinícius Mesquita, Menon, Cosme Valéria Rimoli. Corbucci, Renata Papa, ou Fernanda Papa, desculpe, Cosme Rimoli, Prosperi, Luiz Augusto Mônaco, ou seja, é, então uma galera bem bacana, entendeu? Uma galera bem bacana que que me ajudou, e fora os caras que você pega nos treinos, né? Fora os caras que você pega nos treinos aí diariamente, né? Os caras da Globo, um cara que é muito gente boa, inteligente pra caramba, que ajudou, que você olhava assim, nossa, esse cara tá aqui, Bassan, Esse é muito bom, outro né? cara bom, gente boa também, que sempre tratou. Eu admirava os caras me tratavam bem, assim, né? No começo. Mauro Naves, Fernando Fernandes, todos os caras no vídeo que você vê aí já estão velhos de guerra, entendeu? Velhos de guerra, assim, esses caras sempre. E engraçado é isso, né? Não sei se você pegou isso, mas os caras, a sessão desabafo. Quanto os caras mais alto nível, assim, os caras mais estrelão, assim, são os caras mais humildes. E são os caras que mais te ajudam. E mais te fala Já, assim, ô garoto, que você tá precisando de alguma coisa, tal, quer saber? Chega na moral, ou o que tá acontecendo no treino, sabe que às vezes o cara chega lá, tem um produtor, pergunta, quer saber. Depois, não sei se você deve ter visto também, em viagens, né? Depois começa a viajar com os sim, caras, você fala assim, os caras são da hora, são gente como a gente, como eu diria, né? é Gente como a verdade. gente. Ô, Rosa, mas aí Agora o o seu som esporte. falhou. E agora? E agora? Alto e bom som. Ah, ufa! Aí vamos que vamos, então. Vamos que vamos. Nossa, hoje tá bem Hoje zen. tá no peito, na raça, Brasil. É, Bom, pra gravar você edita isso aí. vou editar. Vou tentar editar. Não, então, eu estava falando do. A gente estava falando do Jornal da Tarde, né? Da escola, como é que Uhum. foi? Você estava falando das pessoas com quais você conseguiu trabalhar no dia a dia do jornalismo. E eu acho que o interessante é que
Era outra época, né, Rosa? Parece papo de velho, mas Ah, é outra época, total, total. era outra época inclusive, de relação com jogadores. Tipo, você pegou uma época que eu também já não peguei, que era, pelo menos que vocês falam, de você estar lá com o Edmundo no treino, e aí não tem assessor nenhum, e você vai lá, vai fazer a pergunta. Se ele quiser te responder, ele te responde. Se ele não quiser, ele pega e vai embora, mas você tem a chance de ter um contato direto com ele. Eu peguei, Hoje, e eu peguei a galera já reclamando disso, entendeu? Já reclamavam muito, que não existia aí. Que até isso que eu peguei o final que você entrava no vestiário, sabe? olha, Aquela coisa de você, o jogo acabou, você vê o jogador pelado lá e você fazer entrevista com ele pelado. hoje é impensável um negócio desse, né? Parece tipo, nossa, sério que isso existiu? CTs, né? Não tinha aquela coisa dos CTs, dos treinos em campo. Você está ouvindo? Está ouvindo? Tô. Seu rosto não está se Caiu de novo. mexendo, mas eu tô te ouvindo normal. Caiu de novo o seu som. Até eu Gente travei do aqui também. céu! Que loucura é essa? Meu Brasil, que loucura é essa? Olha isso. Você está me ouvindo? Nunca tô ouvindo, eu nunca passei por isso aqui no StreamYard. Tá me ouvindo? Rapaz, tô chocado. Tentar Eu sair não de te novo. ouço. De novo. Vamos lá. Rapaz, voltou? Voltei, está me ouvindo? Então eu estou te ouvindo bem. Você tá me ouvindo? Olha só que louco. Rapaz, nunca na história do StreamYard eu passei por isso. Nossa. Que doido. Bom, vamos lá. A gente estava falando como é que era na época, né? E você falou que o pessoal já estava reclamando. Imagino que estava sem acesso que tinha antes, né? Você lembra assim, existem umas coisas que você acha surreal hoje, né? Que é começar o jogo, os jogadores estão aquecendo em campo e o repórter vai lá dentro de campo conversando com o jogador, assim, durante, sei lá, 2, 3 minutos antes de começar o jogo. Não sei se você lembra disso, É verdade. né? 2, 3 minutos antes de começar o jogo, era muito comum, assim, as entrevistas. E, assim, eu peguei aquela época também, as entrevistas na concentração, que mais? O jogador saía de pegar jogador no estacionamento, de conversar bate-papo, tal, né? Aquela coisa toda, né? Depois com isso foi acabando. Quando começaram a construir as salas de imprensa, eu lembro que o Palmeiras acho que foi o último ou o primeiro vai ter uma sala de imprensa. O Osmar Gá falou assim para mim: olha, aquilo ali que está construindo ali vai acabar com a gente. Não deu outra. Deu outro. Deu outro. Ô, Rosa, e depois do Jornal da Tarde você foi para onde? Para agora? Folha da Tarde, que Fo- é Folha da Tarde. Que era o Grupo Folha. Do Folha. Depois só criaram outro jornal chamado agora São Paulo. A Mas Folha da era a Tarde, mesma coisa. mesma coisa.
assim, a Folha da Tarde era um jornal também popular, também com essa pegada de cujo o carro-chefe era aposentados, né? Era um jornal pra velho, que eles falavam, né? E aí a Folha da Tarde foi também, não vendia, como o Jornal da Tarde não vendia muito, foi. Aí o Agora veio para uma revolução, entre aspas, assim, de como se fazer jornal. E aí ele substituiu, assim, virou um fenômeno e depois ele nadou de braçada quando acabou o Diário Popular, né? O Diário Popular era o grande concorrente. Quando o Diário Popular acabou, o Agora virou, até nos finalmente aí, é um jornal que dava retorno, porém a casa achava melhor que não achava. Nunca foi um jornal deficitário, mas aí, por questões mercadológicas, a casa preferiu manter a Folha, que tem mais prestígio nacional do que o Agora, e acabou com o jornal. Mas voltando isso também foi. E lá, só que lá eu fiz o que eu estava falando para você. Lá você entra como profissional completo, né? Você Então faz eu tudo. faz tudo, profissional completo. Cobra o E escanteio e vai cabecear. o Jornal da Tarde tinha uma redação que vendia menos do que a Folha da Tarde, tinha uma redação com acho que 14 ou 16 jornalistas do esporte. Lá nós éramos em seis. Seis. Nossa, que diferença. Seis. Bom, não, seis não. Sete. Sete. Que eram os dois editores, um pauteiro e 4 repórteres. E quanto tempo durou Folha da Tarde? Você trabalhou? Na minha gestão, a minha gestão é bom, 1 ano e meio. 1 ano e meio. Ó, e meu cachorro quer participar do nosso papo agora, você está ouvindo? Tô. 1 ano e meio, mas aí depois já virou agora? Já virou agora. Já virou agora. E virou com tudo, sabe? Virou com tudo. Foi muito, muito bem. E aí que a gente. E no Agora também foi uma escola, porque assim, aí eu comecei a fazer coisas legais, né? Fazer matérias boas e tal. Aí eu me tornei setorista do Palmeiras, que aí foi bom e ruim, né? Porque aí eu fiquei no Palmeiras quase 10 anos, né? Setorismo. Você, então, pensando em ano, você ficou no Jornal da Tarde até 98, depois você Uhum, foi no Folha da Tarde, ficou até 99, isso, e aí virou agora em 99. isso, isso. Então você pegou o Palmeiras campeão da Libertadores. Peguei. Tava lá. Pô, baita época, hein? Vai ter. Eu tenho a famosa história que não vou escrever um livro sobre isso, né? Mas é, depois da final, nós fomos na festa, eu, um repórter do Diário Popular e o Cosme Rimoli. Nós fomos na festa dos caras. E era uma festa, Renan, assim, tipo, parece nós fazendo churrasco, entendeu? Tinha uma Simplona. churrasqueira, simplão, tinha uma churrasqueira, essa churrasqueira de churrasqueira dessas velhas, assim. Sim. É, o Agnaldo Liz, o Agnaldo Liz, culto da vida, e um outro cara lá que o Galeano e uns outros caras fazendo churrasco, assim, sabe? Cetinho que você compra de ferro, que você compra. Não era uma coisa pomposa, assim. Aí eles não queriam deixar a gente entrar, né? Porque o Filipão era complicado, né? O Filipão era complicado, mas assim, os caras tinham muito conflito. Aí os caras deixaram a gente entrar, assim, e tal, aí, tipo, fiquei bebendo os caras lá até, sei lá, entramos umas 2h30 da manhã, ficamos até 6h30, 6, eu saí de lá 6h30. Então você participou da festa, então. Até. E aí tinha que escrever matéria. Não, aí eu escrevi o que podia, né? A gente fez um combinado com eles lá, até que não rolou nada, entendeu? Assim, a coisa que rolou que eu fiz matéria, e na verdade o jornal não deixou fazer matéria, porque o Júnior Baiano bebia, né? Então ele foi o cara que mais troquei ideia com ele. Ele contou os bastidores, contou quem bebia, porque o time concentrava muito rápido, muitas vezes. E ele ficou puto por causa do prêmio. Que nós da imprensa publicamos um valor. Ele falou, cara, o valor que vocês publicaram não é nem um terço da premiação. Sei lá, dinheiro de hoje, dinheiro da época, cara, acho que valeu acho que R$ 35 mil para cada jogador. Dava pra Caramba. comprar,
dava pra comprar nada. Nada assim. Vocês publicaram tipo 90, 100 mil. Exatamente, por aí. E o Felipão era complicado porque ele brigava com jornalistas? Muito chato, muito chato. Mania de perseguição, mania de. Aí, ele, assim, ele era inflado muito pela questão. Eu já falei para ele fica puto comigo, né? Do acaso, né? Então, assim, mas ele. E foi na época que ele teve o caso em 98, né? Que ele deu o soco no Gilvan. No Gilvan que é o que escreveu o livro do Casagrande, né? Isso. Então, assim, ele vive mais folclórico, né, cara? Então, assim, era difícil trabalhar com ele, cara. Ele arrumava muita confusão. Principalmente os caras de jornal. Nossa, ele ficava louco. E era muito tempo. Hoje quem vê o Felipão Paz e Amor parece outra pessoa, né? É, Meio tiozinho, sossegado. mais ou menos, né? Contra o Não, Flamengo. Não, eu sei. Você não, tem mas razão. comparado que era naquela época, quer dizer. Ele já foi muito. Ele foi para a Europa e tal, né? Se não aprender, então, né? Como é que faz? Né? E aí você ficou 10 anos como setorista no Agora. Muito tempo. Mas depois. Não deu 10 anos, porque em 2008, quando o Palmeiras foi campeão paulista, já era o azeite. Acho que 8 anos. Eu fugia daquilo lá. Mas eu cobria, depois, o Palmeiras tem uma relação muito doida, né? Porque assim, eu sou palmeirense, né? Mas eu sou palmeirense, não sou aquele palmeirense fanático enquanto jornalista, né? Enquanto jornalista eu conseguia ser jornalista acima do Palmeiras. Ninguém pode reclamar de mim. Só que o Palmeiras eu comecei a conhecer toda a estrutura do Palmeiras. Então eu conheço gente lá, sabe? Todos os presidentes do Palmeiras estão vivos. Não, nenhum morreu. Nenhum morreu. Eu entrevistei todos os presidentes do Palmeiras. Estão vivos. Todos. E a Leila não, porque a Leila, eu entrevistei ela Chegou enquanto. agora. Não, eu entrevistei ela enquanto patrocinadora, entrevistei. Sim. Até falei pra ela, até onde. Ela uma vez ficou brava na entrevista, que eu falei pra ela assim, olha, Leila, se o Palmeiras não ganha 2016, né? 16, Palmeiras campeão brasileiro, 16. Não, 18, Palmeiras 18. Se o Palmeiras for campeão brasileiro, você não vai ser eleita presidente, não, hein? Aí ela falou assim pra mim, ela levantou, bateu na mesa, então, Rosa, você está dizendo que as pessoas gostam de mim só por causa do dinheiro? Eu falei, sim. Sim. Aí o Aquino falou assim, Rosa, você é louco. Depois o Oliveira, nossa, o que você falou pra mim? Você deixou a Leila irritada? Eu falei a verdade. Ele olhou pra mim assim, mas nem tá. Me ajuda, Rosa. Me ajuda a te ajudar, né? Mas foi boa. Ela é vaselina pra caramba, mas a gente tá ali, né? Então, assim, aí eu conheço muito a estrutura do Palmeiras até a entrada da Crefisa. Depois eu saí um pouco, né, da setorista. Eu fui entrevistar o Gagliotti porque o jornal pediu, né? Foi eu e a Rafaela, né? Rafaela Cardoso, eu e ela que foi entrevistar e tal. Então, assim, conheço gente pra caramba lá, né? Da velharada e também dos conselheiros, né? Hoje, mas eu me afastei, porque eles têm a tendência a querer te usar, você sabe disso, né? Sim, sim. De te ligar, né? Olha. Pois aí quando veio a história das mídias palestrinas, aí foi muito chato, né, cara? Porque mídia palestrina. Você chegou a cobrir Palmeiras, né, uma vez? Cheguei no UOL. Então é muito chato a mídia palestrina. Mas a mídia palestina não tinha muito espaço na época. Hoje eles têm. Hoje eles dominam. Hoje assim, Palmeiras tá fechando com tal jogador. Puta que pariu. Você tinha que correr atrás, né? Você tinha que digamos assim. Mas eu peguei o surgimento que na época eu tinha as listas de e-mail, os fóruns. Nossa, é verdade. O fórum bombava na época, né? Lembra? Os caras falaram assim, você não tá vendo o fórum de não sei quem? Eu falei, você vai fazer, né? Mas o setorismo cansa, né? Você sabe, né, Renan? Cansa, sim. Né? Cansa. Eu acho que o setorismo é uma coisa que a gente tem que ter na carreira.
Acho que é uma passagem que a gente precisa ter como jornalista, que forma profissional, que você faz tudo no setorismo. E muitas vezes você está, sei lá, fazendo tudo sozinho, tocando tudo sozinho e tendo que se virar pesado, assim. Aí você Mas não você dorme. não dorme. E você vive várias experiências, né? Tipo, de jogo, de treino, de evento, que a torcida tá lá do seu lado, muitas vezes. Às vezes você vai para a coletiva, tem que passar no meio da torcida. Agora está melhor, mas tinha uma época que você tinha que passar no meio da torcida, e aí te identificava como jornalista, aí falava besteira para você. Hoje você passa pelo elevador, por trás, puta, você não tem nem contato. Esse é o ônus. Né? Não, então, e você sabe alguma coisa de treino? Eu gostava de treino também, porque você aprendia algumas coisas assim. Eu sempre gostei de futebol, então assim, então eu acompanhava treino para entender o que está acontecendo, entendeu? Para entender, então, mas muitas vezes os caras falavam assim, o Filipão tá fazendo um treino fantasma. Aí os caras falavam assim, treino fantasma, eu não vou ver. Eu ia lá entender, para entender como é que a bola ia sair, como é que não sei o quê. E geralmente no treino fantasma é onde ele falava quem é o time que ia jogar. Entendi. Ou uma vez ele treinou, uma vez foi muito doido, ele treinou, ele tava puto, ele tirou o Paulo Nunes. Vamos treinar com 10. Aí ele começou a treinar assim, tal. Aí, tipo, 2, 3 jogos depois, sei lá, alguém foi expulso. Aí os caras, igual aconteceu com o Palmeiras agora com o Abel, ele treinava o time, assim, com um a menos, entendeu? Ah, ele Bola falou, né? Na coletiva, inclusive. quem falou? O Abel falou que treinou. Ele falou que o Atlético tinha 2 a mais contra o Palmeiras, né? Ele falou, essa situação de jogar com Sim, 9 foi treinada. sim, não, ele treina. No livro ele fala isso. Não sei se você leu o livro dele. Não, ainda não, mas eu quero Não leu, ver. não leu, leia. Muito bom. Ele fala de diversas coisas, sim. Mas, sim, assim, uma vez me perguntaram para mim, quem foram os técnicos que você mais gostou de ver trabalhar, que trabalham mesmo, né? Filipão e, assim, Luxemburgo e Filipão. Luxemburgo, quando estava No focado auge, no auge, mudar treino, mudar de jogador, mudar posição. Tanto esse time do Palmeiras tem muito dele, né? Você sabe, né? sim. Entendeu? Tem muito dele. Ele que lançou os meninos, ele que transformou o Zé Rafael em volante, trouxe o Everton, quer dizer, assim, é que ele se tornou aquela figura excêntrica. Personagem. E o Filipão é o cara do motivacional, é o cara do. Filipão, os jogadores dão cabeçada por ele porque ele fala, ele bate no peitão. Se fizer em campo, eu garanto. Eu não vou. Eu cobro vocês. O Abel faz isso também. Eu cobro vocês fora, lá dentro do vestiário, mas fora do vestiário ninguém vai falar mal de jogador meu. E se arrumar confusão com a imprensa, ele vai lá o primeiro a. E é motivacional. Não sabe nada de bola, Filipão. Filipão, vamos lá. Quem sabe é o Turra, né? Não, mas antes era o Mutosa, assim. Mas o Filipão Murtosa. era o cara. O Filipão é o cara de paizão, né? Abraça, sabe? Aquela coisa assim, vamos, gente, vamos. E os caras vão. Os caras se matam por ele. Vê esse time do Atlético Paranaense, pra você ver. Ô, Rosa, e aí então, falando do. Ó, meu cachorro vai querer participar de novo. Você tem 2 passagens pelo agora, então. Na verdade, Renan, na verdade é uma só. Eu costumo dizer que é uma só, porque eu saí em abril de 14 e aí voltei em dezembro e outubro de 14. Então basicamente foram 6 meses fora, porque eu tive uma das maiores frustrações da minha carreira lá, mas como eu precisava trabalhar, eu não me preparei, seu telefone está desligado, eu não me preparei para sair do jornal, né? Eu saí, diferentemente de agora, do agora que eu saí agora, eu não me preparei para essa saída, entendeu? Aí eu me ferrei porque eu não tinha contato, não tinha nada garantido. E aí o dinheiro foi acabando, aí surgiu uma vaga, né, que o Vestini saiu,
E aí eles não quiseram colocar o Emerson como editor, o Gilvan entrou, o Gilvan me chamou, perguntou se eu queria voltar. Eu falei, volta. Voltei correndo. E aí você saiu como repórter e voltou como editor. Não, eu voltei como repórter, só que eu falei por isso que eu não queria ser setorista. Mas é que, na verdade, depois que o jornal foi acabando assim, aí depois, quando houve a fusão, houve, essa é uma história meio complexa, mas houve a fusão entre Folha e o Agora. A Folha deveria fornecer material para o Agora. E aí a gente acabou virando meio que editor, todo mundo. Entendeu? Eu Entendi. fechava, eu era, assim, todo mundo virou editor, virou repórter, eram em poucas pessoas. Mas editor, cargo de editor eu nunca tive. Mas eu era fechador de final de ano. Existe aquela coisa, lei do universo. Eu falava para o universo assim, ó, eu não quero ser editor, não gostava de ser editor. E aí, quando surgiu a oportunidade, eles falaram assim, aí eles falando que não quer ser editor. E a sua frustração que você fala é de ter sido demitido. Você Não, falou, não, não. A situação que existia na Copa das Confederações de 2013, eu ia ser a minha grande cobertura, assim, de tempo, né? Não grande cobertura de evento, mas de tempo. Eu ia ficar um mês fora, né, na Copa das Confederações. Aí eu sou considerado no nosso mercado, você já ouviu falar, o único cara que está no evento e volta. Porque você sabe assim, a gente costuma brincar que você só está no evento quando você entrou no avião, né? sim, Então, aí eu fui para o Rio de Janeiro, tudo certinho, tudo no roteiro. Aí o diretor falou assim, não, vai ficar um custo muito grande. Já tinha feito os orçamentos, tudo, todas as passagens, tudo. Aí ele mandou eu voltar. mas já Eu cheguei, tinha te mandado para lá. mandou eu voltar. E aí você teve que trabalhar ainda. Tive, pagar as contas. Puta, puta, imagino que disposição, né? Que ânimo É, para fazer. O Fábio Seixas comentou comigo, mano, ele falou assim, cara, na cobertura só existe quando você viaja, né? Quando você tá lá, não tem jeito de fazer você voltar. O Agora Inaugurou. inaugurou, Puta. né? E aí na segunda passagem, né? Entre aspas, né? Porque não foi bem. Você trabalhou em algum lugar entre essas duas experiências do agora, não? Então, eu fazia muito freela, né? Entendi. Freela. Peguei uns freelas bons aí no começo. Eu trabalhei, foi fazendo freela, só que assim, eu não fiz aquele meio de campo de ligar para as pessoas, falar, olha, tá precisando de um jornalista aí, de bater em pódio, mandar currículo, não fiz nada, não fui em redação de internet, nada, tudo errado, tudo errado, tudo errado. Na assessoria de imprensa, não fiz assim. Aí eu ia em assessoria de imprensa, mas aí o que acontecia? Bati muito assessoria de imprensa. Aí eu peguei e descobri duas coisas. Primeiro, eles achavam que eu só sabia escrever para jornal, ou só sabia escrever sobre esporte. E a terceira coisa é a idade. Eu estava já com 2014, eu tinha 32 anos, né? Não, 42 anos. Então já estava sendo considerado velho para fazer matéria para revista, fazer site E aí está entrando naquela sua proposta de falar sobre carreira, né? Então isso deu um baque, cara. Deu um baque grande. Mas, e aí, quando você voltou para agora, deu um ânimo de novo. Deu ano de novo. Então pagar as contas, né? E eu comecei a fazer umas coisas legais, não me cobravam nada, eu fazia o clube, cobrava nada assim. Eu não tinha que ser turismo, né? Eu era o folguista ganhando mais que o folguista, do setorista. É Então, assim, fogo. às vezes você me via lá do. Não, eu vi São Paulo, né? Eu vi São Paulo um pouco. Aquele São Paulo lá Não, não vi São Paulo, não. Não vi setorismo nenhum, verdade. O último, eu fiz São Paulo antes de sair. Aquele time lá campeão. Sul-Americano. Você tava nesse Tava lá. O jogo que não acabou. jogo, não acabou. Estávamos lá. Cada uma que a gente passa, né, Rosa?
terminei essa cobertura na delegacia. Nossa, vocês ralavam aí na internet. Nossa Senhora, pelo amor de Deixa eu Deus. falar pra você. Você não tem vida. Você não tem vida. Por isso que, para mim, já vivi 2, 3 anos nisso, direto em setorismo, para mim estava ótimo, vivi bem. Ô, Rosa, me conta, aí você ficou no agora até o fim do agora. Até o fim do agora. Aí. 2022, esse ano. Porque assim, veio a pandemia e eles perguntaram se eu queria ficar. Só que durante as minhas férias, veio a proposta do Campeonato Paulista. Aí eu fiz uma aposta, porque assim, eu estava casado, eles queriam que eu voltasse. Falei para minha mulher, olha, eles não queriam voltar. Falou, não, tudo bem, você vai lá 3 dias por semana e tal, né? Você podia ficar na casa da ex-mulher, coisa meio doida, coisa meio pessoal. Falei, não quero. Aí teve o Campeonato Paulista. E se eu fizesse o Campeonato Paulista, na Folha, eles não iam deixar eu ter essa liberdade. Eu fiz, teve um o cara que mais jogos fez, entendeu? Então eu tinha essa coisa de treinar ali, que a gente se encontrou ali e tal, naquela vez. Então, para mim, foi uma puta escola. Eu achava até que daria que eu fosse continuar, mas enfim. Então, mas não entrei no mérito de como é que tá isso, né? Mas aí, para mim, foi bom, cara. Foi bom, foi uma experiência. E eu tenho digamos assim, eu tenho o Arroz com Feijão, que é a empresa, então. Isso que eu ia te falar. Antes do agora foi que você deu o start, tipo, não dá mais para eu ficar só com jornalismo, né? E aí você monta a sua empresa. Ou eu estou Seu falando som sumiu besteira? de novo. 2018. Seu som sumiu de novo. Meu som sumiu de novo? Ih, tá bom, vou sair e voltar, 1 minuto. É estranho que dá umas travadas aí do seu, aí o som some. Que estranho, mas voltou agora. Voltou, tô te ouvindo. Eu vi você mexendo na cabeça. Não, eu ia falar que você, mesmo antes de sair, você monta a empresa em 2018, né? Imagino que seja porque você já estava percebendo que tinha que dar essa mudança. Queria que você explicasse onde que você se viu falando, não vou fazer mais só jornalismo. Então, aí é uma coisa muito engraçada que lembra o seu Santos também, né? Santos sempre Olha Santos. isso. Eu anotei aqui, ó, camisa do Santos. Cara, assim, foi assim, muito doido. Eu tava aí o Fabrício lá, às vezes o Fabrício a gente ficava lá falando merda, desculpe a palavra. E aí eu comecei a pesquisar na Netshoes, camisa do Santos. Meu pai é de 9 de dezembro, né? Então eu falei, vou dar de presente de Natal pro meu pai de aniversário. Eu vou passar as férias em dezembro em Sertãozinho e vou levar uma camisa do Santos pro meu pai. Aí eu pesquisei na Netshoes e tal, camisa do Santos, preço e tal, beleza. Pesquisei. Aí, no dia seguinte, eu abri o Facebook e tava lá a camisa. Netshoes, camisa tanto e tal. Cara, que isso? Chamei o Fabrício e falei, eu pesquisei essa camisa ontem e ela tá aqui, ó. Como é que os caras sabem que eu pesquisei essa camisa? Aí ele falou assim, não, tem uns esquemas que eles fazem, não, Fabrício, os caras... E na época tava rolando da Dilma lá, negócio de os caras invadiram o e-mail dela lá. Eu falei, não é isso, Fabrício. Ele falou, não é isso, não. É um programinha que eles usam para descobrir. Quer dizer, comprei a camisa ficou enchendo o saco lá. Aí aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, como é que faz isso? Aí eu comecei a estudar, pesquisar como os anúncios aparecem em locais onde você não tá lá. E foi dessa forma que eu comecei a estudar, cair na história do marketing digital, que é a hora que você começa ali a ver como é que estão os anúncios e tal. E aí comecei basicamente estudando, cara, estudando. Eu sou autodidata, né? Quer dizer, não tem curso, né? Marketing digital. Até tem uma faculdade aí que dá umas mentiras aí. Mas eu comecei a estudar, aí eu comecei a virar como eu posso dizer, eu comecei a virar até hoje. Hoje eu fiz uma entrevista com um cliente aí. Ele perguntou, como é que foi a experiência? Eu contei para ele. Falei, cara, eu estudo todo dia. De 2018 até hoje, essa data que você está vendo, ou se eu não estou... Desculpa. Se eu não estou estudando,
eu estou lendo alguma coisa sobre marketing digital, observando na rua, ou quando eu abro um site. Então, eu comecei a estudar, então, aí eu comecei, fui me tornando aos poucos um generalista, entendeu? O que é o generalista? Eu sei fazer basicamente quase tudo que existe no marketing digital. Desde. Aí o que existe dentro? O que é o generalista? É marketing de conteúdo. Marketing de conteúdo é quando você escreve falando de uma coisa da empresa sem fazer propaganda da empresa. Então, por exemplo, a revista da Red Bull. Aquilo ali é marketing de conteúdo. A revista da Gist-Lever. A revista da. Aquele guia do Michelin. Aquilo ali é marketing de conteúdo. Porque você fala da empresa sem falar da empresa. Entendeu? A revista da TAM, por exemplo, todo mundo lê lá. Cria marketing de conteúdo puro. E tem textos ali que são entrevistas, dicas, aí o cara fala, puta, eu quero viajar para esses lugares, entendeu? Então, isso é marketing de conteúdo. Eu comecei a entender onde você escreve para as pessoas. Você dá um conteúdo, mas você não está deixando de falar da empresa. Aí eu comecei aí. Depois eu comecei Google, anúncios no Google. Então, eu aprendi todos os anúncios que você vê quando você digita assim, por exemplo, como comprar um celular. Aí aparece lá, os 3 primeiros, depois os 4 lá embaixo. Os 4 em cima e os 3 embaixo. Anúncio no YouTube, anúncio em site, sabe aqueles banners que aparecem no wall, assim, Sim. banner, para você fazer tudo. E por que existe, por exemplo, quando você clica no anúncio desse, automaticamente você vai direcionar a sua página. Aí existe os pixels, né, que faz acompanhar você, você abre em sites e outros sites, aquele anúncio vai te perseguindo até um certo tempo. YouTube, que hoje a gente fala que o YouTube é o poder. Esses anúncios do YouTube, quando você vai lá, pular anúncio, não pula anúncio para mim, tá? Por favor. E aí comecei, e aí a última etapa foi. Não, a penúltima etapa foi SEO, né? Você sabe o que é SEO, né? Sim, mas explica para quem está ouvindo aí. É verdade, é verdade. SEO é quando você consegue fazer a otimização das páginas para você levá-las para uma determinada posição. No caso, de preferência, a primeira posição na primeira página do Google ou na primeira página do Google. Então, eu sou contratado devendo uma palavra-chave. Comprar geladeira. Então, é uma palavra-chave de muito difícil, mas tem empresas que pagam horrores para estar na primeira página. Quando você digitar lá, comprar geladeira, que apareça na primeira página. Mas, por exemplo, eu tenho, se você quiser fazer um teste no seu computador, se você digitar assim, livro escrita persuasiva, vai aparecer meu livro, em primeiro lugar. Me conta sobre o seu livro. Então, o meu livro, mas assim, antes de falar do livro, só para completar, então foi isso. Aí eu fui para copywriter. Então, quando os meus anúncios começaram a performar bem, que a gente fala assim, porque às vezes a ferramenta, a gente fala que é apertar o botão. O Google é apertar o botão. O que conta muito é o planejamento. Como você planejar como você planejar todo o esquema de você fazer o anúncio. Então, os meus textos, o Google gosta a inteligência artificial, ele gosta de textos originais. Então, os meus anúncios, como eu sei escrever, assim, sei escrever bem, modesta parte falando, eu comecei a fazer anúncios bons. E aí meus anúncios são bons na estratégia. Além do texto ser bom, eu sou bom na estratégia. Então, eu costumo dizer assim, eu sou o cara fazer. Quando você vai fazer um projeto de um anúncio, é a mesma coisa que construir uma casa. Tem que planejar muito bem. Você vai para a ferramenta é para apertar botão. Então, é tudo intuitivo. Escreve aqui, escreve aqui, escreve ali. O que conta é como você planeja. Porque, acima de tudo, quando você faz um anúncio para um Google, um Facebook, Twitter, o que seja, você primeiro tem que pensar assim, quem são as pessoas que você não quer que veja seu anúncio. Então, não adianta assim, eu colocar a camisa do Santos, escrever a camisa do Santos, aparecer a camisa do Corinthians. Sim. Pode acontecer? Pode acontecer. Não deve, mas acontece. Então, assim, eu tenho que fazer isso. Então, dentro da plataforma, existem formas de você... As palavras-chave, né, que a gente fala. As palavras-chave que você vai colocar para... E aí,
como eu comecei em copywriter em 2019, eu comecei a escrever, eu quis ter um blog. E aí eu comecei assim, igual você está fazendo esse seu trabalho aí, que é interessante, você vai perceber isso. Quando você vai gerando muito, muito, muito conteúdo, então eu comecei a produzir no meu blog. Aí na pandemia, eu comecei em 19, veio a pandemia, eu escrevi um artigo toda sexta-feira. Toda sexta-feira eu escrevo um artigo. Agora eu mudei um pouco, eu escrevo na sexta e publico e distribuo na segunda. Aí eu percebi que na pandemia eu tinha, sei lá, 50, 60 artigos. Aí eu compilei os melhores e fiz o livro. Então o livro saiu do blog, entendeu? Que Então legal. foi isso que eu fiz. Pode falar, desculpa. Está à venda, agora eu tenho uma propaganda, está à venda a um clique na Amazon. Olha só, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar o link aqui. Peraí. Eu não tenho o link, mas eu posso colocar Amazon.com aqui. Não, Bom, digita assim, digita e pode estar aí. Livro escrita persuasiva, vai aparecer. já achou aqui, Meu Mundo na Escrita Persuasiva, Então, R$ 28,90. esse texto aí que está aí, assim, uma outra coisa que eu aprendi de SEO. Esse texto que está na Amazon é meu. Então eu fiquei muito surpreso que assim, se você quiser entender como é que faz um SEO para e-commerce, você tem que estudar o site da Amazon. Então, assim, o site da Amazon. Por que o site da Amazon é melhor do que o da Americana, por exemplo? Porque eles investem em conteúdo. O que é investir em conteúdo? É você detalhar ao máximo o que é o produto. Então, assim, se você pegar a descrição de um produto da Amazon e a descrição do produto da Americana, você vai ver a diferença. E a Amazon, ela investe pesado em orgânico. O que é investir em orgânico? Ela tem anúncios? Ela tem, mas as pessoas procuram. O orgânico te traz um resultado melhor do que o pago, obviamente. Né? Então, você não precisa pagar pelo Google. Então, as pessoas investem muito em SEO, porque é onde é a primeira posição. E todo mundo acha chato, e é verdade, assim, muita gente acha chato ter anúncio. Então, foi esse. E aí, Renan, uma coisa que você perguntou, você falou no roteiro que me chamou a atenção, foi o seguinte: eu tô para lançar esse ano, eu tô ainda, eu vou lançar um curso de copywriter, né? Só que eu percebi que tem muitos copywriters no mercado, e copywriters mais famosos do que eu. Só que eu percebi, assim, que na verdade a escrita é o nosso ativo. Então você, Renan, é jornalista, certo? Então você pode escrever para qualquer plataforma, certo? Você pode escrever para site, para TV, para o Instagram, para o Facebook, para o TikTok, sei lá, uma revista eletrônica e tal. Então é isso que qualquer pessoa que gosta de escrever, não precisa ser jornalista, tem que entender que o mercado para ele nunca, de certa forma, nunca vai faltar, porque eu tive um debate uma vez, que eu falei assim, gente, um debate com o pessoal do marketing digital, eles falaram assim, porque agora o vídeo vai substituir o texto, ninguém vai ler. Eu falei, olha, não existe nada, isso é uma coisa que você pode levar a falar para qualquer pessoa que jornalista que reclama que não tem emprego. Não existe nada nas plataformas que não dependa da escrita. Nada. Nada. Então, assim, mas o vídeo e tal. Cara, no YouTube, o YouTube te dá 5.000 caracteres para você escrever ali. E quanto mais você escrever perto de 5.000 caracteres, é bom. O Instagram, você tem que ter uma frasinha ali, bonitinha ali. É o vídeo e tal, só que o vídeo é o tempo dele, tem. TikTok, tem que ter uma frasinha ali, sabe? Instagram, qualquer coisa que você vai escrever, uma revista, não adianta. Então, assim, o nosso ativo é escrever. Nós sabemos escrever. O resto é nós nos adaptarmos. Igual, Renan, quantas vezes cascata a gente não escreveu sobre os times? Sim. Sem conhecer os times, sem conhecer muitas vezes as coisas. Cascata, eu digo assim, nós nos mudamos a situação. O que nós fazemos? A gente escreve. Ponto. Então, o resto, nós nos adaptarmos à linguagem. Então, é isso que assim. Então, com o copyright, eu descobri que existe pessoas que escrevem. Por exemplo, seu celular, nos aplicativos aí. Tem um cara que só escreve um aplicativo, que é o UX Writer. Né?
que é o cara que vai fazer microtexto. Então, existe um cara que é muito bem remunerado, que é muito bem disputado no mercado, para fazer texto aplicativo. Por que ele é muito bem remunerado? Porque o aplicativo, então, por exemplo, muitas vezes você fala assim, mas o aplicativo, você já conhece o aplicativo. Cara, mas se o aplicativo não tiver letrinhas muito bem, o aplicativo tem que funcionar bem para uma criança de 15, minha filha, tal, não sei o quê, e também tem que funcionar para um idoso. Sim. Caixa eletrônico, sabe? Uber, iFood, esses aplicativos tem que ter alguém para escrever, entendeu? E escrever que as pessoas entendam. E aí o outro que me chamou a atenção quando eu descobri é o Tech Writer. O que é o Tech Writer? O Writer é o cara que, por exemplo, você tem seu carro. Tem carro, né? Tem. Então, manual do seu carro. Você já leu o manual do seu carro? Não. É um Então, erro. só que, não é questão nem questão de erro. Não Mas se façam você, isso, gente. não, sabe o que acontece, Renan? Se você pegar o manual do seu carro, você, Abá, seu sobrinho, tem sobrinhos, né? Novos, né? Tenho. Então, quantos anos tem seu sobrinho? Tem 15, 16. É. Então, o teu sobrinho é um ótimo exemplo. Se ele pegar o manual do carro, ele tem que pegar o manual e saber. Ele leu o manual, ele tem que saber, ó, aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Entendeu? Então, assim, Entendi. as coisas assim, e são pessoas que têm que saber escrever pensando no público, certo? E um manual bem feito, ele atrai clientes. Porque, por mais que você não leia, se você um dia você precisar do manual, você estiver lá no meio do mato, ela quebrou, acendeu uma luzinha. Tudo bem, aí um amigo falou, eu vou lá no Google. Beleza, lá no Google, mas quem escreveu o manual está lá também. Então, essas pessoas têm que saber escrever para o público, não é para ela. Eu brigo isso com bula de remédio. Bula de remédio também. Não é um farmacêutico que escreve a bula de remédio. É o departamento, o farmacêutico dá as instruções, porém, passa pelo departamento de marketing, que analisa, que vai escrever bonitinho, né? Então, assim, inúmeras situações. Por isso que a transição, você falou agora da transição de carreira, é exatamente por causa disso. Porque eu entendi como escritor de aspas, eu até fiz um texto semana lá no meu blog, aliás, põe lá, luizrosa.copyright.com.br/blog, eu tenho 75 artigos publicados, os quais eu mostro onde você, enquanto copywriter ou enquanto escritor, para os meios online, você pode utilizar. Então, assim, você não precisa ser, basicamente, o copywriter é para vender, né? O intuito dele é transformar o texto para as pessoas tomarem uma ação de venda. Mas eu percebi que quando o aplicativo é bem feito, quando ele é bem usual, então você pode incentivar as pessoas a comprar e tal. Eu tenho um exemplo na pandemia, eu comprei uma mesa, a mesa que eu trabalho, ela não vem montada. Então, um exemplo básico, ela não vem montada. Então, basicamente, tive que montar. Podia até chamar alguém para montar a mesa. Cara, na chamada da caixa estava assim, você monta a mesa em até 30 minutos. Cara, eu levei uma hora só para entender quem era quem ali naquele monte de parafuso, aquele emaranhado de coisas, entendeu? Ou seja, mentiram para você. Não. Se alguém Tô montou aquilo brincando. lá em meia hora, não, você tem razão. Se alguém montou aquilo lá em meia hora, não, tem que dar um prêmio. Tem que dar um prêmio. Coloquei aqui para quem vai acompanhar nosso papo Ai, no ai, YouTube, luizrosacopywriter.com.br/blog. exatamente. Esse é meu xodó, onde eu gosto muito de produzir ali. Eu levo 3 dias entre definição de matéria, entre estudar o que eu vou escrever e até publicar, são 3 dias. 3 dias. Rosa, uma coisa que eu deixei passar, mas eu queria saber de você, até com o nosso papo de jornalismo, como é que era a diversidade na redação para você, Rosa? Você era o único negro lá? Tinha gente negra? Como é que foi para você isso? É o extrato da sociedade, né, Renan? Quanto mais você vai subindo, né, de degrau, assim, você não tem muitas referências, né? Assim,
jornalista mesmo, na Folha era 3 ou 4 no máximo, um montante de 200, 300 ali, 3 ou 4, muito pouco, muito pouco. Mesmo também na cobertura diária, nos treinos, você via quantos repórteres negros, né? O reflexo era o mesmo, né? Como sempre, tinham, acho que até costumava ter mais repórteres mulheres do que repórteres negros. Verdade. Negros. É uma coisa que acontece no mundo. E eu sempre falo isso hoje lá, mesmo na TV, você vê, tem mais comentarista mulher que comentaristas negros. Nada contra, tá? Porque um dia eu já falei isso, você tá contra as mulheres. Meu, calma. Eu tô dizendo para você uma representação do que eu vejo. Tô dizendo que as mulheres não devem. Então, hoje em dia existe a patrulha e o mimimi para um monte de coisa, né? E uma coisa que eu só tô fazendo constatações de uma coisa que acontece. Mas, por outro lado, se você falar assim, igual aconteceu esse exemplo aí, de eu ter sido preterido lá, não foi porque eu era negro, foi porque o cara era louco, né, de me tirar de lá. Mas nunca posso reclamar que fui preterido em alguma coisa porque era negro, tá? Eu não posso falar, não. Mas, assim, eu Mas sentia... você sentia desbravando, assim, no sentido de que era você. Sim. Máximo mais 2. Exatamente isso. Mas achava assim, que na faculdade já era assim também, né? Então, a faculdade paga, nós éramos em 3 negros, numa sala de 60, entendeu? Então, assim, não tinha muito essa coisa de, mas eu costumo dizer que isso é o reflexo da sociedade que a gente está. Lógico, deve ter vindo muita gente fora, mas na época a faculdade era cara, hein? E é uma questão também de ocupação de espaço, né? Uma vez que você está no espaço, você tem idiotas que falam que é uma questão de qualidade. Não, é questão de ocupação de espaço, de oportunidade, Sim. né? Se você tiver oportunidade, você vai mostrar que você é tão bom quanto. E isso para mim vem sempre. Isso é uma pergunta interessante que eu brinco que eu sou um dinossauro, né? Fiz 50 anos esse ano, mas sempre me acompanhou, cara. Nas empresas que eu trabalhei, era, era o único negro lá sei lá, departamento lá tinha umas 30 pessoas, mais ou menos. Eu era o único negro. Eu era do grupo de jovens, também era um pouco negros. Aí vai em todo lugar, setorismo e tudo. Aí você vai. Só que assim, você não pode esquecer suas raízes, nem pode esquecer de onde você veio, entendeu? Aquela coisa assim sempre briguei para que tivesse mais gente, tal, mais pessoas, tal. Mas é complicado, tá? Complicado. Eu mesmo, por exemplo, como dizer assim, na minha família, se você pegar assim agora estão, sei lá, meus primos de terceiro grau estão vindo agora. Tem uma só que fez faculdade. Caramba. Hoje, né? Isso Hoje, falando hoje. hoje. É duro. A maioria não fez, a maioria é trabalho braçal, a maioria tudo. Não teve. Pouquíssimos trabalham com intelecto, né? Intelecto, assim, não que nós somos, né, somos os gênios, assim, coisa. Mas eu, Não. mas eu gostaria que tivesse. Eu tenho primas minhas que eram muito mais inteligentes que eu, tinham notas muito boas, mas elas falam assim, não, eu não quero estudar, não quero mais estudar, vou trabalhar, então. Até pessoas que não precisavam trabalhar, mas não, quero trabalhar, quero ter meu dinheiro e tal. Eu não quero sacrificar minha mãe e tal. Não. Mas é uma coisa assim. Aí, isso é convivi com pessoas assim, de outras. Na minha faculdade tinha uma. Acho que não sei se você conheceu, mas enfim. Ela trabalha hoje na Reforma. A gente conversa muito sobre isso. Ela também passa pela mesma situação. Mesma situação, assim. Agora que essa nova geração está vindo e, e aproveitando as oportunidades, né? Ainda E bem. outra coisa, em cima disso que você falou, que eu acho legal que você perguntou, né, dessa coisa, é que eu sou um sujeito inquieto, né, Renan? Eu Ainda sou um bem. sujeito, eu sou um sujeito muito inquieto. Assim. Por isso que eu fico bravo, assim, que as pessoas falam assim pra mim, você já tá com 40 anos, você não sei se você aguenta. Eu fui fazer
eu fui uma vez lá na Globo.com, assim, né, conversando com os caras me olharam assim, será que você aguenta fazer... Não falaram assim abertamente, né, mas falaram, será que você aguenta fazer 6, 7 notas por dia, e não sei o que, jornal você faz uma matéria, né? Porque esse, de certa forma, foi até anotei aqui para te falar, da mesma forma, eu não surfei na onda, né? Eu não surfei na onda da internet, eu não surfei na onda do marketing digital. Quando eu fui perceber, as coisas já estavam já... Mas assim, não posso também falar, eu não posso ficar lamentando, falar sabe? Se eu tivesse, não sei o quê, né? Quando a internet surgiu, eu vi ela surgir e falei, não é para mim, né? Não é para mim. Não é que não é para mim que eu não tinha capacidade, mas eu gostava do papel, gostava de escrever, tal, aquela coisa toda. Ô, Rosa, rapidamente, só para não deixar passar, sua experiência como comentarista esportivo, antes você passou a ser convidado na TV, no Sport TV, e aí isso foi evoluindo para comentarista esportivo. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, rapidamente, na verdade, eu tomei um tremendo susto em 2019, 2018, né? Quando o Marcelo Barreto pessoalmente me ligou, me convidando para participar do Redação Sport TV. E foi legal, Renan, assim, porque lá não tem pauta, né? Assim, tem os temas que o Barreto sabe, mas você, enquanto comentarista, não sabe. Então, para mim, foi uma boa experiência. E ao vivo, né? Você vai lá, os caras tipo, te perguntam. Acho que fui bem, mas ali também não... Depois eles foram cortando, né? Que eu era convidado, né? Eu saía de São Paulo e Tinha ia para lá. despesa. Fui lá. Depois o Juninho, né? O Wilson Júnior, a quem eu agradeço, me ligou perguntando se eu queria ser comentarista. Falei, cara, tô dentro. E eu gostei muito, cara. Gostei muito, porque você também, se já foi comentarista, sabe? Sim. É papo de boteco, né? Só que assim, é papo de boteco, mas eu, modéstia à parte, acho que você também, a gente entende de futebol, né, Renan? Sim. Essa ciência futebol. A gente não é do circo, né? A gente não é do circo, que eu costumo dizer que é entretenimento, né? É uma outra coisa, sabe? Eu acho que a gente não saberia fazer isso. Eu acho que eu não saberia fazer essas coisas que os caras fazem aí. Porém, eu entendo que é Faz o parte do clique, jogo. faz parte do jogo. Não vou ficar também chutando. Não gosto, tanto que hoje eu não assisto um desses programas de debate. Deveria, não sei se deveria. Mas eu pretendo também. Eu encho o saco da sua conterrânea lá, Juliana Travaglia, né? Falei, Ju, quando você vai me levar pra Globo? Ô, Rosinha, tô pondo o seu nome no radar aqui direto e tal. Mas eu tenho da mesma forma que eu tenho a ambição de me tornar um copywriter, de um escritor de... Eu costumo dizer que eu não sou copywriter, não, eu sou escritor de linguagem persuasiva. Copywriter é um termo em inglês, né? Tenho essa ambição de tornar... E também tenho a ambição de voltar a ser comentarista. Eu acho que assim, na Copinha, principalmente, depois do Paulistão, teve jogos legais, assim, que você analisa, que eu ouço as pessoas falando umas coisas, assim, né? O cara tá falando, caras bons, cara. Caras bons. Eu não vou nem citar o nome, cara, não é possível que o cara tá fazendo isso, cara. É assim. Aí você vê o jogo e fala, cara, os caras tá fazendo jogo. Tá vendo? Pô, aí é papo de boteco, assim, mas eu entendi, lógico, tem umas mecânicas, você sabe, do microfone, de você tomar cuidado de você não ficar falando muito. No começo você falava demais, entendeu? Junto com o narrador. Mas é aprendizado, né? Aprendizado. E é gostoso, né, Renan? Ser comentarista é gostoso. Não, sem dúvida. Eu gosto muito. Se eu pudesse, ficaria direto. Não é? Ô, não é não? Ô, Rosa, você como copywriter, de alguma forma, desculpa, como escritor de De língua linguagem persuasiva, persuasiva. de É que é linguagem grande, persuasiva, é que é grande, né? você de alguma forma fazia isso agora, né? Porque você está falando de você traduzir de uma forma didática para o teu público como que ele deve gastar o dinheiro dele. Não deixa de ser uma linguagem persuasiva também, né? Renan, O didatismo faz parte do processo, esse é o meu ponto, né? total, total, total.
Porque eu falei em outros programas aqui, tem gente que acha que o simples é fácil, mas muitas vezes o simples é difícil. Você simplificar alguma coisa e tornar de uma forma que seja compreensível e simples é difícil, né? Mas, não, é genial, cara. Você resumiu bem. É isso, é exatamente isso. Porque você tem. O que ele leva por exemplo, uma coisa que eu falei para você no começo, listas. Lá, sei lá, vocês faziam lá os 10 gols mais bonitos da carreira do Dudu. Quantos cliques dá isso? Vários, muitos. 10 coisas que você precisa saber sobre imposto de renda. 10 coisas. Aí você começa, o imposto de renda, tal. Para saber mais, clique aqui. A diferença é Pronto. essa. O Eu só vou clique lá. aqui, que a gente chama de call to action, né? Chamada para ação. Chamada para ação, exatamente isso. A grosso modo, é isso. Então, só que você, quando você fazer um título bonito ali no jornal, Palmeiras, a gente falava assim, Palmeiras goleia, vence o derby e torcida vaia no... Ou você vai ter com vaias, Corinthians perde o derby. Aí tem o cara fica puto, né? Mas aqui o Palmeiras não ganhou, essas coisas. Né? O Palmeiras ganhou. Só que você tem que pensar no leitor, no quem vai te consumir, entendeu? Você tem uma série de... A temática é a mesma. Você dá um título bonito, um título chamativo ali, depois você descreve qual é o produto, você conta, porque na verdade o copywriter ele defende uma tese. E a ideia dele é quebrar objeções também. Mostrar para aquela pessoa que eu tenho que provar para você, que aquele produto funciona. E aí você, lógico, dependendo do público, você escreve mais ou menos texto. E aí, durante o texto, você faz os call to action. Basicamente, é uma coisa que a gente fazia no jornal, entre aspas. O jornal não defende tese. O jornal, ele não defende um lado, né? No caso assim, teoricamente. Ele não defende um lado. No marketing, no copyright, ele defende o lado que é o lado do produto. E aí a gente sempre fala que a gente escreve, teoricamente, para o produto que nós acreditamos que funciona. Então eu tenho que chegar e o trabalho é um pouco do jornalismo. Quando você vai defender essa tese de produto, né, você pesquisa, você entende para que público-alvo ele é, o que pensa que ele público-alvo, como o público-alvo já se consome ou não consome esse produto. Aí, diante dessa nuance todo, você tem que tirar uma ideia que a gente chama, já ouviu falar o termo hoje bonito, chama Big Idea, que é você pegar uma ideia master blaster que vai revolucionar e vai fazer que as pessoas comprarem. Vou te dar um exemplo rápido. Você sabe, já ouviu falar do travesseiro da NASA? Sim. Então, o que é o travesseiro da NASA, né? Os caras foram lá, a agência de publicidade lá, tudo bonitinho, e falaram assim, conversando com o pessoal da fábrica e tal, o cara falou assim, esse travesseiro aqui tem uns componentes que era da NASA. O cara falou, como assim? Conta mais. Aí o cara explicou que era um negócio, que uma espuma, coisa desenvolvida para a NASA não gostou da espuma, mas os caras resolveram usar essa espuma para o momento de falar, tapete da NASA, travesseiro da NASA. Pronto. É um pouco de publicidade? Mas o tapete realmente... As pessoas falam assim, mas não é da NASA. Sim. Foi desenvolvido porque a NASA pediu. Se a NASA não quis, é outra coisa. E aí você desenvolve, você fala, travesseiro. E esse travesseiro nunca foi lá pro espaço. Pro espaço. Mas é um produto que saiu como? Graças a ter uma grande diversidade o cara foi lá na fábrica, defendeu, entendeu, falou por que o travesseiro era funcionável, uma série de coisas e aí o copyright fez assim, olha, o travesseiro funciona assim, pode ser usado assim, ele é ergométrico, não sei o quê. O travesseiro é bom, tá? O travesseiro é bom. Muito bom. Não sei se você tem, eu tenho um que é bom. Ô, Rosa, você que se reinventou, se eu não estou errado nas contas, aos 46 anos, agora é o caminho sem volta, Luiz Rosa, copywriter, e de preferência comentarista esportivo também.
Mas o copyright é um caminho, pelo menos que eu entendi É o da nossa ganha-pão. conversa, é um caminho sem volta, Não, é o pelo menos ganha. por um tempo. Não, para sempre. Você que Assim, se, não, é verdade. você que se renovou aos 46, quando muita gente já pensaria que você já estaria super num caminho, tipo, vou ser jornalista para sempre. A gente nunca deixa de ser jornalista, não é esse o ponto. Qual dica que você daria para uma pessoa que não está satisfeita no jornalismo, de Então, alguma forma? primeiro é que eu falei para você, se ela gosta de escrever, ela tem que procurar outras plataformas. Primeira coisa é isso. Se ela gosta de escrever, se ela tem um ativo, e acho que difícil jornalista que não gosta de escrever, né? Acho que é a Difícil. primeira coisa difícil, é difícil jornalista que não vai escrever. Se ela não gosta de escrever, ela tem que procurar, aí é o famoso seguinte, né? Fazer o que eu sei fazer na vida. Então, tem gente que vai cozinhar, vai virar, sei lá, modelo, vai, sei lá, tem uma série de coisas que, fala modelo, que tem gente que tem 50 anos que vira modelo. Sim. Tem que procurar a que gosta, assim, é experimentar, entendeu? Não tem. Por isso que eu acho difícil alguém que de repente fala assim, eu não quero escrever nunca mais. Eu volto a dizer, o mercado hoje não precisa de pessoas que queiram escrever. E aí é testando. E outra, o que é testando? Você conversando com pessoas que fizeram essa transição. Olha, tipo, o Renan era jornalista do UOL, fez na internet e tal, foi trabalhar com marketing. O Rosa era. Eu também fui falar com pessoas. Também. Foi só. Eu converso muito com as pessoas. E experimento. Por exemplo, no marketing digital, eu te falei, eu sei fazer 4, 5 coisas que as pessoas não sabem fazer. Ou você se torna um generalista, ou você se torna um especialista. Eu costumo flutuar nas duas coisas. Eu sou especialista em 4 coisas no marketing digital, ou 5 coisas, dependendo, mas eu também posso ser generalista. Sabe, a mesma coisa. É olhar no espelho, como todo mundo, conversar com as pessoas, até mesmo essa coisa assim de muita gente não gosta, um coach, cara, eu acho que tem que ir conversando com as pessoas. Mas não pode ficar assim, igual que a gente ouve muito, que tá uma bosta, que a gente não tem emprego, que a gente não sei o que. Assim, é complicado, o país é complicado quando você tem ali seu ganha-pão, você sair. Mas assim, importante que você perguntou, fazer as coisas paralelas. Aproveitar que você tem tempo, entre aspas, assim, você tem um arroz com feijão, vamos dizer, você tem um arroz com feijão, você ganha, você ganha um salário, sei lá, fazer outra coisa. Então começa a planejar a saída. Não faça como eu fiz em 14. Sair sem ter nada em vida. Isso é loucura. Eu me penitencio muito sobre isso, entendeu? Então, se você está frustrado, senta a famosa bunda na cadeira e testa possibilidades. Olha, o que eu posso fazer? Isso, isso, isso. E vai conversando com as pessoas. Até porque você, batendo papo com as pessoas, aí existe uma outra coisa bonita que vocês inventaram, chama networking. Né? É você conversar Sim. com... Como é que é isso? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Então, por exemplo, a minha mulher acabou de chegar aqui. Cara, ela manja, ela é jornalista também. O mercado dela tá saturado em Ribeirão Preto. Ela faz podcast, cara. Então, assim, ela entendeu que a evolução dela podia ser o podcast. Ela é assessora de imprensa, ela largou a assessoria de imprensa? Não. Ela agregou o podcast, ou a palavra bonita, agregou o podcast ao portfólio dela, está começando a ter mais clientes, ela faz podcast muito bem, e ela tem a mesma idade que eu, 50 anos. E ela começou a fazer podcast acho que há 2 ou 3 anos. Entendeu? Mas ela faz podcast, sim, completo. Ela é também generalista no podcast. Ela faz roteiro, ela faz edição, ela faz sonorização, pauta, entrevista. Ela é generalista também. Mas aí você pode, no podcast, você pode ser o apresentador, você pode ser o roteirista, você pode ser o editor, você pode fazer a sonorização. Quer dizer, você tem que chegar num ponto, descobrir para aquilo que você serve. E o mercado, sim, eu vou ter um exemplo. Você surfou na internet. Eu não surfei na internet. Hoje está todo mundo surfando no podcast. E muita gente agora está começando a surfar no TikTok. A gente não gosta de Sim. TikTok. O TikTok é um mercado absurdo. E ficar sempre antenado no que está rolando no mundo. Entendeu? O que vai ser o TikTok daqui a um ano, 6 meses? O que vai ser o podcast há 6 meses? O podcast hoje está entrando.
vai estar interessado no podcast de vídeo. Então, você vai precisar de um cara que entende de câmera, que entende de corte, edição, sabe? Então, uma série de coisas. Eu estou falando do nosso mercado enquanto produtores de conteúdo. Que, na verdade, nós somos, voltando a dizer, nós somos copyright, nós somos produtores de conteúdo, nós somos uma série de coisas que nós podemos desenvolver ao longo da nossa missão. E você, né, eu, minha mulher e tantas outras pessoas, a gente falou, cara, não dá, né? Ficar a vida inteira numa redação, numa coisa só, não dá. A gente, vamos. O máximo que a gente pode fazer é aprender alguma coisa diferente, né? O mínimo, né? Desculpa. O mínimo que a gente tem é de aprender uma coisa diferente. É testar possibilidades, né? Sem abandonar o arroz com feijão. Porque você não pode abandonar o arroz com feijão. Ô, Rosa, não posso nem dizer, acho que os meus exemplos ficam claros que eu concordo 120% com você, que eu trabalho no esportes, sou comentarista no Diário do Peixe, participo lá semanalmente do programa Na Hora do Almoço, tenho aqui o Papo de Mercado, que você está me dando a honra de participar. Então é isso, estou experimentando. Tentando, vendo, porque na verdade a gente gosta de comunicação, né? A gente gosta de trabalhar com isso, a gente gosta de produzir conteúdo, falar com a audiência, e hoje uma coisa funciona, amanhã ela não funciona, então a gente tem que seguir testando e estar sempre antenado, né? Acho que você falou tudo mesmo. E outra coisa, você vai chegar uma época, Renan, igual você já começou, você já geriu equipes, né? Sim. Já trabalhou com bordeiro, você pode virar um consultor, cara, sabe? Você sabe disso, né? Hoje em dia também, outra coisa, jornalista, campanha não é errado, campanha política, tem uma série de coisas que o mundo está girando aí, que você tem que aproveitar, né? Agora, assim, eu sei que é gostoso, o sonho do mundo trabalhar numa redação, lá atrás, né? Hoje não. Hoje não é tanto assim. Não é tanto assim, né? Sabe, eu sou jornalista se eu trabalhar numa redação, não sei o quê. Não, cara, você precisa comer, né, garoto? Garota, você precisa comer. E não tem nada de errado, por exemplo, trabalhar para um político, lógico, não, dependendo do político, mas enfim. Não tem nada errado, você é dinheiro, cara. É dinheiro. Então, assim, a minha dica que eu faço é isso que você falou também. Experimentações, buscar aquilo que você quer. Não ficar assim, igual eu estava lá em 2017, 2016, né? Porque não sei o quê, aqui não acontece nada, e todo dia você vai na redação, e todo dia você não sei o quê, uma coisa. Parar naqueles treinos chatos lá, depois você vai entrevistar aqueles caras malas e tal. Hoje é mais divertido. E outra, você também começa a ter que aprender, igual eu falo, que você colocou até no roteiro, perguntando sobre os desafios do empreendedorismo. O desafio que eu tenho é muito grande, eu e a Daniela, a gente conversa muito sobre isso, é a precificação e captação de clientes. Porque eu tenho uma dificuldade grande, assim, e estou melhorando na hora de você negociar, entendeu? Por exemplo, quanto que você vale? Quanto vale o seu trabalho? Quantos... Até onde você pode chegar? Até onde você pode chegar, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu tenho que A trabalhar. gente não aprende isso, né? Mas a gente não aprende isso também, né? Eu falo, tinha que ter isso na escola. Na faculdade, no caso. Não sei como é que você se vende, não sei o que, sabe? Sentar na mesa e negociar, assim, sabe? Sim. Tipo, o cara fala assim, eu tenho tanto, eu te dou tanto. Aí o cara fala, não, isso eu não posso pagar, entendeu? Aí você dá um preço, eu tive um cliente que deu o preço para ele, falei, cara, aí eu fiquei pensando assim. Aí só veio o e-mail assim, ok. Cara, como assim? Você estava achando que havia um não, veio o ok. Ele respondeu assim, ok. Falei, olha só. Olha Tem outro que você negocia e fala, tem paciência, assim, tipo, por isso que eu falo, né? No começo eu falava assim, né? E aí o Bola falava assim, você fica quieto, você não fala nada. Hein? E tem negociação que você senta, cara, 30 minutos, 50 minutos você ouvindo nada, entendeu? Sabe, tipo, o cara quer falar. Total, né? E aí eu era muito chato com isso, né? Eu falava assim, nossa, se ele quer falar, então deixa ele falar, entendeu?
falar, você conversar, a gente conversa, né? Falar sobre nada. Às vezes você passa numa reunião 1 hora falando nada. Jogando conversa fora. Rosa, um prazer enorme entrevistá-lo. Muito legal ter te visto aquele dia lá, ainda aqui por pouco tempo. Quando estiver em São Paulo, vamos conversar, tomar um café. E acho que quem acompanhou esse papo viu, tem bastante o que aprender, bastante que ter como referência, porque a sua guinada na carreira foi bem bacana e o que eu desejo é que a empresa voe, que você escrita o curso voe, que o livro venda muito. Cara, fica à vontade para deixar um último recado aí. E queria agradecer o papo, queria agradecer a paciência pela que nós demoramos para conseguir fazer a internet render, mas no final deu certo, graças a Deus. Obrigado, Rosa. Eu até brinquei com você um dia ali, né, no seu LinkedIn, falando, pô, você não vai trazer nenhum um pretinho e tal, né? Coisas, mas, eu gosto muito de falar, Renan. Eu gosto muito de repassar aquilo que eu tive, entendeu? Eu acho que isso é uma gratidão. Porque assim, eu para mim foi muito bacana me redescobrir com essa coisa do marketing digital. E o marketing digital ele tem uma coisa de cooperação, muito cooperação. Então nós temos muitas comunidades, né, de Facebook, em Instagram, em Telegram, em WhatsApp, onde tudo que a gente precisa um passa para o outro. Né? Muitas vezes a gente não é, como se pode dizer, a gente não é adversário nem concorrente, essa palavra, concorrente. Muitas coisas acontecem porque a gente repassa para o outro. E até uma coisa assim que você vê na internet, assim, aula de não sei o que, tal, né? Então existe a gente fala o gatilho da reciprocidade, entendeu? Quando você dá alguém alguma coisa de gratuita, isso volta como retorno para você. Então, assim, eu aprendi muito com isso, eu gosto muito, sou viciado, assim. Então, se deixar, eu falo com você umas 3 horas. Falo tranquilamente com você umas 3 horas, né? Tranquilamente. Mas, obrigado. Não, com certeza, irmão, gente. Fica aí com... A gente falaria aqui umas 3 horas, pô, mas agora caiu a ligação. Caiu o sinal de novo, caiu. Voltou. Aí, tá vendo? Tá vendo? Dá uma travada. Ele congela quando você... Aí ele volta e você não consegue mais... Eu não sei te ouvir. Não, eu ia falar que ficaria 3 horas mesmo, mas aqui a gente já na verdade, ficou quase 2 horas e meia. Se for para contar tudo, foi quase 2 horas e meia. Nossa, mesmo. Passou rápido mesmo. Então, eu vou só encerrar aqui. Essa foi a 10ª edição do programa Papo de Mercado, seu ponto de encontro com profissionais da comunicação. Você poderá acompanhar a íntegra no meu canal do YouTube. Se preferir a versão em áudio, a conversa com Rosa estará disponível em breve nos principais tocadores de podcast. Muito obrigado e até a próxima.